Boa tarde, na paz do Senhor. Estamos neste momento fazendo aqui uma gravação do vídeo da quarta lição do segundo trimestre de 2017, né? Um tema super maravilhoso, né? Que é Isaac, um caráter pacífico, né? Essa leitura bíblica do qual se extraiu todo esse comentário aqui, o comentarista da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, né, Linaldo Renovato, né, o capítulo 26 do livro de Gênesis, versículo 12 ao versículo 25, né, tratando aqui do caráter de Isaac, que foi um caráter pacífico, né? Que as narrações apresentadas, segundo o comentário aqui que foi extraído por Leonardo Renovato e também que está sendo ministrado pela nossa pessoa, que esse conteúdo, essa matéria extraída aqui pelo comentário, ele venha de fato melhorar o nosso caráter no sentido de pacificação, né? Nós vemos que o caráter de Isaac poucas pessoas na nossa atualidade, no nosso mundo real, né, que conseguem ter esta atitude, né, de paz, né, de harmonia com as pessoas, mesmo que eles venham perseguir o cristão, né? No caso do patriarca Isaac, né, ele foi oprimido de diversas maneiras. No entanto, ele não perdeu de maneira nenhuma essa qualidade, né, de pacificador, né, que era uma das qualidades que compunha o seu caráter, né? Nós louvamos e glorificamos ao nome do Senhor por saber algumas informações ou várias informações registradas na Bíblia Sagrada com relação ao caráter pacífico de Isaac, né? Por exemplo, né, o seu nome. Nós bem sabemos que quando Deus, para cumprir a sua promessa que fez a Abraão, quando os registros encontrados no capítulo 12 de Gênesis, né, que Deus aparece ali pela primeira vez, ou seja, chama Abraão pela primeira vez, né, e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te abençoar-te-ei, te engrandecerei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Essas foram as palavras proferidas por Deus no chamado de Abraão, para que Abraão iniciasse, né, a sua peregrinação na terra em busca, né, das conquistas prometidas pela pessoa do próprio Deus, né? E bem nós sabemos que para que Abraão se tornasse o pai de uma nação tamanha, da qual hoje já se encontra em cima da face da terra e há de se multiplicar, pelo esforço do cristianismo, do evangelho, que é semeado por todas as criaturas, né, em testemunha de todas as gentes, né, por amor do nome de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, para que isso se cumprisse até hoje, era necessário que Abraão tivesse descendência, né? Descendência legítima do seu casamento com Sara, a qual foi abençoada e Deus mudou o seu nome para, o Sarai aqui mudou o nome para Sara, né? Mas nós presenciamos na Bíblia Sagrada que Sara chegou à idade de 90 anos sem conceber, sem ter esse filho da promessa que era Isaac, né? Que Deus havia prometido. Abraão, já com cerca de 100 anos, também não tinha tido esse filho, né? Mas como Deus havia prometido que das entranhas de Abraão, né, da sua descendência, o cristianismo seria
expandido na face da terra, não com essas palavras, mas em que resultado se deu as bênçãos de Deus? Em um cristianismo, né? Que veio a partir de Jesus Cristo na igreja primitiva e hoje tem se alargado por todo o planeta Terra, né? E Abraão, com a sua idade avançada, né, nós vemos que o anjo, ali no momento em que pretendia destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, né, passou primeiro pela casa de Abraão e lhe fez promessa e lhe apresentou o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu por essa cidade, pois tinha parentes lá como Ló, suas 2 filhas, sua esposa, né, e provavelmente mais alguém ligado à família. Mas se trata dessas pessoas que a Bíblia registra claramente, né? E Abraão intercedeu por esse povo de todas as formas e o anjo determinou que não acabava. Mas que Abraão não se preocupasse, porque as promessas feitas por Deus a ele se cumpriria, porque Sara, sua mulher, daria à luz um filho e seria chamado de Isaque, e dele seria cumprido a bênção prometida a Abraão, né? O interessante aí é que Sara, quando Abraão conversava com o anjo, ela estava por trás da tenda, ou próximo à porta da tenda, e ela, quando ouviu essas palavras, Sara, tua mulher, dará à luz um filho, a Bíblia diz que Sara riu-se. Ela riu da situação. Eu, uma mulher com 90 anos de idade, já fechou a minha madre, e de repente ele chega aqui e diz que eu vou dar à luz, né? Ela estava olhando com a ótica humana, né, que não havia de maneira nenhuma possibilidade, capacidade de gerar, de ter filho, de conceber, né? E de repente ela ri, né? E o anjo diz: por que riu? Ela: não ri, Senhor. Mas na verdade ela riu. E quando Isaque nasceu, né, o seu nome teve esse significado, né? Riso, risada, né? Sorriso, né? Porque era uma marca, uma lembrança, né, da reação de Sara no momento em que recebeu a promessa que conceberia na sua velhice, né? Esse era o significado do nome de Isaque, né? Segundo a Bíblia, era riso, né? Nós podemos contemplar aqui nos registros da Bíblia, segundo Gênesis, no capítulo 21 e versículo 2, que seus pais, Sara e Abraão, acreditaram na palavra de Deus, acreditaram nas promessas de Deus, e teve cumprimento na íntegra, né? A Sara, com 9 meses, ela estava grávida, deu à luz, né? E Isaque tomou vida, né? Um fato interessante, quando as coisas de Deus têm que se cumprir, nós já chegaremos no tema principal de hoje, que é o caráter pacífico de Isaque. Nós estamos dando aqui uma introdução com relação às promessas, o início e o cumprimento, né, da parte de Deus. E a sua esposa também, aconteceu um fato maravilhoso, né, extraordinário na escolha da sua esposa, né? Isaque, já em certa idade, jovem rapaz, né, formado, e Abraão se preocupa em conseguir para Isaque uma esposa, né? Pois através da prole de Isaque é que dava continuidade a essa promessa, a essa nação tão grande quanto as areias do mar, né? E Abraão pega o seu servo, né, manda que ele vá na outra terra em que tinha sua parentela e escolhesse uma mulher para Isaque daquela família, e não trouxesse dos estrangeiros, dos pagãos, de maneira nenhuma, trouxesse dos estrangeiros, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é para a maneira como Deus opera, né? E aquele moço, ele obedeceu o seu senhor, pôs a mão na sua coxa, ele fez uma jura, e ele, saindo na sua caminhada, ele pensou consigo: mas como farei para que eu não erre, não traga uma pessoa que não coincida com as especificações que o meu mestre Abraão tem falado para mim, o meu senhor? E ele
colocou em prova a Deus aí. Ele disse: olha, aquela que eu chegar e encontrar, a mulher que eu encontrar no caminho, e ela me der de beber, e der de beber para os meus camelos, né, que ia com os camelos cheio de presentes e dádivas para dar para essa pessoa que ele encontrasse, a essa mulher que fizer isso comigo, então eu sei que é ela que tenho que levar para o meu Senhor, né? E nós vemos que o servo de Abraão, chegando nas imediações das terras da parentela de Abraão, né, ele teve sede, ele se aproximou de um poço, e no poço estava Rebeca tirando água para o seu gado, né? E quando ela viu que aquele moço se aproximava, ela correu para lhe dar água, levou o cântaro, lhe deu água, ele bebeu, e ela ainda por cima tirou água do poço e deu para os seus camelos, né? Que não era pouco. Certamente, se multiplicarmos pelo número de camelo e pela quantidade de água que um camelo bebe, provavelmente 2.000 litros d'água ela deu para aqueles camelos. Ela estava disposta a ajudar aquele estrangeiro que estava passando ali por aquelas imediações, por aquele poço, né? E quando ela fez isso, aí o servo de Abraão tomou consciência disso. Mas da maneira que eu pedi, a prova que eu pedi, aconteceu, ela me deu água, ela deu água para os meus animais. Da mesma forma, numa época daquela que era difícil de um homem se aproximar de uma mulher, principalmente em um lugar isolado, como a beira de um poço, talvez fora da cidade, e assim por diante. Mas como ela fez, então esta é a prova, e ele contou para ela o que estava fazendo naquela região, e o convidou, foi até a casa do seu pai, e contando a situação, o parente de Abraão ali aprovou e deixou que ele levasse a sua filha para que casasse com Isaac. E quando Isaac casa com Rebeca, né, Sara já havia morrido e ele andava entristecido, e diz que o casamento de Isaac com Sara consolou, né, Isaac pela ausência, a perda da sua mãe, né? Então, interessante é que também a Bíblia nos relata que Isaac, esse homem pacífico, ele teve filhos, né? E estes filhos dariam direito ao cumprimento da promessa de Deus, né? Nós vemos pela palavra do Senhor nosso Deus que Rebeca, ela teve uma gravidez, né, de gêmeos, né? E um foi chamado de Esaú e o outro foi chamado de Jacó, né? Como nós sabemos na Bíblia, o primogênito sempre tem direito da herança, da herdade, né? Mas com a providência de Deus, e já estava profetizado de que os filhos de Isaac, o menor dominaria o maior. Então diz a Bíblia que Isaac no nascimento saiu primeiro do que Jacó, e Jacó saiu em seguida pegado na sua mão. Mas pela Bíblia e o costume e a lei da época, Esaú, que saiu primeiro, é que tinha direito à primogenitura, né? Isaac, saindo por último, ele não tinha direito à primogenitura, pois o primogênito seria Esaú. Mas Deus, como havia prometido a Isaac, sendo uma pessoa de índole um pouco trapaceira, né? Ele encontrou certa vez o seu irmão Esaú passando uma certa dificuldade, estava com muita fome, né, no local em que se encontrava, e não tinha alimento para ele, e Jacó tinha um pratinho de lentilha ali reservado, né, e quando Esaú se aproxima de Jacó, pede para que ele dê aquele prato de lentilha, e ele faz uma pergunta, um negócio com Esaú, diz: se tu me deres o teu direito de primogenitura, eu te darei o prato de lentilha. E como Esaú estava com fome, ele vendeu, ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. A Bíblia diz até no Novo Testamento que nem com lágrimas ele conseguiu recuperar o seu direito de primogenitura, pois ele havia trocado na primeira oportunidade, na primeira necessidade que teve, né? E isso lhe deu direito legal a Jacó de possuir esse direito de primogenitura, pois ele o próprio vendeu para Jacó, né? E ele precisava somente da bênção, e eles arrumaram uma forma. Não vou falar dos detalhes, mas a Bíblia resiste. Você pode ler em Gênesis que você vai
conferir. Eles arrumaram uma forma, ele juntamente com sua mãe Rebeca, de que o seu pai Isaac, ele lhe concedesse a bênção, e Isaac concedeu. E vem depois Esaú com aquela oferta que o seu pai mais gostava, que era uma caça, e ele pegando esta caça e trazendo para o seu pai. Quando o seu pai vai abençoar, e ele percebe, diz: mas eu já abençoei. Ele: não, meu pai, não era eu, certamente foi Jacó que tomou o meu lugar, mas não teve mais jeito, nem com lágrimas ele conseguiu ser abençoado, pois o seu pai disse que já havia, a bênção dele já havia sido ministrada para Jacó, né? Muito bem. Mas de fato, o que traz para a nossa meditação, né? Isso aconteceu para que se cumprisse, né, o desenrolar da promessa que Deus havia feito, pois bem sabemos que de Jacó veio José do Egito, de José do Egito seguindo a descendência até Davi, de Davi até José, né, o esposo de Maria, e assim Jesus Cristo descendeu de um dos filhos de Jacó, que foi Judá, né? Bem, mas nós estamos tratando hoje aqui de Isaac, um homem de um caráter pacífico, né? Isaac na terra, ele foi obediente a Deus de todas as formas. Em primeiro lugar, com 12 anos de idade, ele foi pedido para a Deus, a Abraão, para que fosse oferecido em holocausto, em sacrifício, né? E ele foi de fato levado até o altar para ser sacrificado. Vamos resumir o máximo possível. Ele foi levado até o altar para ser sacrificado, e ele se aproximando, vendo que estava para ser realizado o sacrifício, ele olha para o pai e diz: meu pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E o seu pai Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, né? E mesmo assim, quando ele menos esperava, o seu pai estava pegando ele, amarrando, colocando sobre as lenhas. A Bíblia não relata que ele questionou de maneira nenhuma, foi a obediência, pois era a vontade de Deus, e Abraão estava cumprindo o chamado de Deus, e ele foi até o sacrifício. Nós vemos que Deus de fato proveu para si o cordeiro para o holocausto. Quando Abraão levanta o cutelo para imolar o seu filho, né, veio que um cordeiro, ele grita, ele berra, preso numa árvore próximo de Abraão, pois Deus o fez aquilo para que Abraão, e uma voz que desceu do céu: não faças tal, não mates o teu filho, porque eu bem sei que tu passaste na prova, que tu temes a Deus, né? E Abraão tirou o seu filho do altar e sacrificou aquele cordeiro que Deus proveu para si como holocausto, né? Isso já foi um motivo de grande obediência, sem murmuração. E na continuação, na jornada, nós vemos que houve grande fome naquela terra, e Isaac teve que se deslocar para Gerar, né, para aquela cidade em que morava ali os filisteus, né, e tinha o seu rei Abimeleque ali como o responsável pelaquela nação, né? Nós bem sabemos que quando ele chega em Abimeleque, ele de certa forma foi recebido. E vamos resumir, o tempo não nos permite, porque a minha câmera só suporta 30 minutos. Então, aquele jovem, o senhor Isaac, né, já não tinha mais seu pai, já estava cuidando dos bens, dos animais, dos empregados, né, da sua parentela, ele como o patriarca que assumiu o lugar de Abraão. E ele chegando ali, diz a Bíblia que ele cavou um poço, e esse poço foi bem sucedido, teve água, e os amalequitas o invejaram e pensaram que ele estava prosperando por conta da terra ou do próprio poço, né? E eles invejaram e falaram para Isaac: este poço é nosso, não é seu. Tomaram o poço. Isaac não questionou, pois ele não queria guerra, não queria contrito, pois o seu espírito era um espírito pacífico, né? Um espírito do qual todo cristão deve ter. O cristão não deve estar envolvido em pelejas, em dissensões, em discussões, esse tipo de coisa não pertence ao povo de Deus. Quem tem os frutos do Espírito tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fé, né, e sabe se portar como um verdadeiro cristão, e é pacífico, pois também tem paz consigo, né? E aquele moço, ele saiu, fez outro poço. Os amalequitas, os filisteus tomaram novamente, tomaram o seu poço pela segunda vez. Ele saiu daquela região, foi para outra, cavou outro poço.
Tomaram o terceiro poço e ele não questionava de maneira nenhuma. E quando tomaram o terceiro poço, pensando que era a terra que estava abençoando Isaac, pois aumentava o seu gado, diz que na última colheita que ele fez, ele colheu 100 medidas de alimentos ali, de cereais, né? E eles invejaram e ali novamente tomaram o seu poço, e ele saiu de Gerar para o vale de Gerar. E lá no vale de Gerar ele cavou outro poço, e esse poço novamente deu água com abundância, e eles plantaram, eles irrigaram, eles trabalharam naquela região e prosperaram de maneira tremenda, né? A ponto de que Abimeleque, o rei dos filisteus, ficou sabendo que eles tinham saído de lá, mas continuavam prosperando e produzindo com abundância na sua agricultura e na sua pecuária, porque Deus era com eles, né? E o rei Abimeleque, ele reconheceu que de fato não era a sua terra ou a sua alma que fazia com que Isaac prosperasse, mas era o Deus que estava na vida de Isaac que fazia Isaac prosperar grandemente, né? E para finalizar, nós vemos que aquele rei, reconhecendo, né, o quanto Isaac era pacífico, não queria questão, não tinha briga e estava sempre prosperando, ele vai ter com Isaac lá no vale de Gerar. E Isaac se assusta: será que novamente eles vão querer tomar nosso poço, expulsar-nos daqui novamente? Que mal nós fizemos para este homem? E quando ele se aproxima, ele diz: não, nós viemos em paz, nós viemos nos reconciliar contigo, pois já reconhecemos que não é a nossa terra que te faz prosperar, mas é o teu Deus que está sobre a tua vida, e Ele é um Deus de paz, e com paz tu tem agido para conosco, e desta forma Deus tem feito você prosperar, você, o seu gado, o seu povo, a sua alma e a sua agricultura tem prosperado grandemente, e nós reconhecemos isso e viemos nos desculpar. E ali diz que houve uma festa, Isaac fez uma festa, fez um banquete, matou um novilho, né? Fizeram aquela grande festa e de sorte, né? Eles fizeram a paz e houve grande reconhecimento da parte de Abimeleque, e abençoou Isaac com palavras de reconhecimento de que Deus estava com ele, e assim Isaac prosperou grandemente. Por que Isaac prosperou? Porque Isaac era um homem de Deus, um homem pacífico, um homem que não queria contenda, não queria estar em disputa, nem tampouco em pelejas contra os moradores daquela região, até porque ele reconhecia que eu sou um forasteiro, minha terra não é daqui, eu sou de Canaã, Deus nos mandou para Canaã, mas devido à seca que houve em Canaã, então eles ficaram ali, tiveram que descer para Gerar, e de Gerar, sendo expulso pelos filisteus, eles tiveram que ir para o vale de Gerar, prosperaram grandemente, Deus os abençoou grandemente. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque todo cristão que tem a sua vida dedicada a Deus, ele deve ter essa atitude consigo, né? Quando Isaac abriu o primeiro poço, que tomaram o seu poço, que ele encontrou algo ali, e as pessoas contenderam com ele, ele colocou o nome daquele poço, quando ele abriu aquele poço que cavou e deu água, né, à vontade, ele chamou aquele poço de Rebote, que queria dizer largo espaço, alargamento, né, porque Deus os tinha abençoado. No segundo poço ele também chamou de Seba, que Deus havia continuado o abençoando grandemente, né? E ali também os filisteus tomaram, como já falamos. E ele abre o terceiro poço e Deus o abençoa novamente, grandemente, né? E ele também tomado, o seu poço é expulso, como já falamos, mas ele não questiona. Caro ouvinte, pregador da palavra de Deus, você muitas vezes se mete em questões políticas, em questões humanistas, né? E de fato estas questões muitas vezes só atraem mazelas para a igreja do Senhor, só atrai perseguição,
só atrai, porque na verdade o verdadeiro, esse é o meu ponto de vista, não é o ponto de vista do cristianismo, é o meu ponto de vista, né? Você muitas vezes só atrai perseguição, e no nosso futuro, na maneira que nós vemos que as coisas andam, se você continuar dessa forma, você vai atrair grandes desgraças para o cristianismo, né? O verdadeiro cristão, ele devia ter a incumbência, o empenho de fato buscar as coisas com relação ao reino de Deus, ganhar almas para Jesus, libertar os oprimidos de espíritos malignos, curar os enfermos, fazer visita, fazer campanhas sociais em prol do povo e deixar que as questões humanistas, as questões políticas, os políticos tomem de conta. Sim, é claro que você vai dizer, mas se não tiver um evangélico no Congresso para defender os evangélicos, então de maneira nenhuma nós vamos ter espaço. Meu caro amigo e irmão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é trabalho perdido. Quem é que impede de que, digamos assim, os muçulmanos invadam o Brasil, tomem de conta do Brasil, ainda no futuro cheguem a dominar o nosso país? Qual é o político que vai ter poder, principalmente o evangélico, que não é homem de guerra, vai ter poder de combater? Apenas os blá 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 de reuniões, de congressos, de senado e assim por diante. Mas quem é o homem para combater ou evitar que as coisas aconteçam? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é trabalho perdido. Eu aconselharia e daria ênfase a cuidar das coisas de Deus, evangelizar, visitar os enfermos, cuidar da igreja, visitar, aconselhar, fazer aconselhamentos conjugais, familiares, trabalhos voltados ao crescimento espiritual da igreja e deixar que Deus ele tome providência e entregar nas mãos dele. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, e ficamos por aqui, pedimos a sua oração em nome de Jesus.